Qual que é o preço que você paga por não investir hoje? Tá? Eu estava refletindo sobre esse tema e eu achei excelente para poder gravar um vídeo contando um pouco da minha experiência dentro do digital, dentro com e-commerce, com cursos, com mentorias. E o investimento que eu digo é desde você investir numa mentoria, num curso, numa plataforma, num serviço, num profissional. E não estou gravando esse vídeo para depois te vender algo meu, tá? Na realidade é um vídeo que eu quero abrir um pouco seus olhos. Mais um vídeo de bate-papo, assim como tem alguns dentro desse canal, é um vídeo de bate-papo, eu e você conversando aqui nesse vídeo e contando um pouco da minha experiência que eu passei em toda essa jornada do digital, né? Então, o mercado digital, a internet em si, as vendas online, eu passei por diversos cursos, diversas mentorias e eu tirei algumas conclusões em relação a isso, ao que eu passei e o que eu conquistei como profissional, como dono de e-commerce também. E gostaria de compartilhar isso com você agora, tá? Então vamos lá, qual que é o preço que você paga por não investir hoje? E aí contando um pouco da minha história, quando eu comecei no digital, quando eu realmente comecei a engrenar, né? Não contando a história geral, porque passa por alguns desafios e tudo mais, mas esse não é o caso, talvez eu venha falar isso em um outro vídeo. Mas quando eu realmente comecei a engrenar, quando eu comecei a faturar os meus primeiros milhares de reais, né? Então foi muito importante, cara, ter um investimento e investir em pessoas, tá? Investir em conhecimento que aquela pessoa tem. Por exemplo, em 2022, eu estava batendo a cabeça demais em relação a o que eu iria fazer, ou como que eu iria fazer, como que eu iria avançar financeiramente, criar mais fontes de renda, começar a realmente tracionar nessa questão. E consumia muito vídeo do YouTube. E assim, o vídeo do YouTube, na minha opinião, é muito bom. Inclusive, você está assistindo um vídeo agora do YouTube. Eu acho que você consegue trazer bastante aprendizado, sim. Você consegue aprender bastante com vídeos do YouTube. Mas a gente sabe que os vídeos do YouTube eles foram feitos para ser desorganizado. E isso é realmente uma estratégia que as pessoas fazem para fazer com que te venda a organização depois, ou te venda o conhecimento que a pessoa vai te passar mais aprofundado. Não só com vídeo, não só com vídeo no YouTube a pessoa consegue entregar todo o conteúdo, né? Isso é uma estratégia do YouTube e assim, é praticado, é algo que funciona, enfim. E, inclusive, provavelmente você já comprou de pessoas que você assistiu no YouTube e queria uma coisa mais organizada, uma coisa mais profunda, uma coisa mais direta ao ponto para você não passar horas e horas consumindo vídeos no YouTube e fazer depois todo o passo a passo ali, né? A pessoa te vende a organização. Então, assim, passei por esse processo, fui assistir vários vídeos do YouTube de diversos profissionais, tanto de e-commerce quanto de vendas online, de performance, de tráfego pago, mentores, enfim, até o momento que eu tomei a decisão de realmente investir no um conhecimento mais avançado, num conhecimento mais aprofundado e organizado. E nesse momento, cara, virada de chave aconteceu, tá? Eu havia juntado um dinheiro no meu antigo trabalho CLT que eu estava e consegui juntar esse caixa para poder investir. E desde o primeiro momento, depois desse marco que eu tive de investir no primeiro curso ali, de fato, um curso profissional, que eu já havia investido em outros cursos ali que eram, sinceramente, cursos fuleiras ali, não tinha muito conhecimento aprofundado, era algo mais superficial. Então, desde esse primeiro momento que eu investi num curso de verdade, eu vi que, cara, o investimento que você faz em conhecimento, em curso, em profissionais, ele te dá mais lucro do que você não investir. Às vezes você não investe achando que você vai gastar dinheiro, mas na realidade você gasta muito mais dinheiro, energia e tempo quando você não investe. E foi aí que eu percebi essa questão de investir. Investir o seu dinheiro para poder trazer conhecimento de pessoas que já estavam estudando, ou seja, às vezes a pessoa passou ali 5, 7, 8 anos da vida dela estudando um tema específico. E aí você compra o curso dela, você compra já tudo mastigado, ou seja, você não precisou estudar esses 8 anos que a pessoa teve ali e passou por diversas dificuldades, realmente desmatando
o matagal ali, tentando encontrar soluções, você não precisou passar por isso tudo. Você comprou algo já pronto, um conhecimento mais assertivo da pessoa e é lógico que a pessoa sempre vai desenvolvendo e melhorando, né? Então, nesse primeiro momento eu percebi que, cara, o investimento ele vale a pena, independente do valor dele. E aí eu vou contar uma outra experiência. Depois desse curso que eu investi, eu comecei a realmente aplicar esse curso. E a partir do momento eu consegui algumas oportunidades que inclusive esse curso me entregou, tá? De trabalhar em agências, trabalhar com outros profissionais, conhecer novos mercados. Inclusive tenho grandes amigos que eu conheci justamente por conta que esse curso me pôde me proporcionar essa experiência de network, de estar próximo das pessoas. Então, às vezes, além do investimento que você faz, do conhecimento, você está próximo de pessoas que podem agregar muito na sua vida, tá? Assim como aconteceu comigo. E nesse momento eu entrei desse curso, conheci pessoas, comecei a trabalhar em uma agência, eu tive bastante experiência positiva, aprendi mais sobre e-commerce dentro dessa agência e tive diversas oportunidades, né? Só que chegou num momento que eu precisava, cara, investir mais. Eu sabia que, desde o primeiro momento que eu comprei o curso, eu sabia que se eu quisesse dar um pulo maior, eu precisava talvez investir um valor maior, né, em algo mais sério ainda. E aí foi no momento que eu investi numa mentoria. E desde então, minha vida mudou em relação a isso, tá? Eu não vou citar a mentoria aqui, acho que assim, é mais uma questão minha mesmo como profissional e para poder ter toda essa estrutura que eu estou fazendo hoje, entregar bons serviços ali. Mas eu sou muito grato à pessoa que criou essa mentoria. E assim como existem diversas outras mentorias, enfim, que você precisa escolher bem, tá? Então, acho que um ponto muito importante, antes de você fazer o investimento, conheça bem quem é a pessoa de quem você vai comprar, tá? Infelizmente, hoje no mercado tem muitas pessoas que acabam entregando cursos e mentorias assim fracas, fraquíssimas, que não entregam o conhecimento necessário para você poder avançar, te vende o mundo, né? E acaba que você não consegue aplicar aquilo ou não tem o recurso suficiente para poder aplicar. Então, antes de qualquer coisa, antes de investir, consuma os conteúdos gratuitos dessa pessoa, tá? Seja o meu, seja de outras pessoas, às vezes que você está observando, não precisa ser o meu, como eu te falei, eu não quero te vender nada aqui. Acho que a ideia é abrir a sua mente em relação a sobre investir, o quanto que isso é importante. Mas antes de qualquer coisa, conheça bem quem é o profissional, veja se os valores dessas pessoas condiz com seus valores também. Então, é nesse momento que você consegue entender se aquele mentor faz sentido para você ou não, tá? Então, depois dessa mentoria, minha vida mudou totalmente. E essa mentoria custou muito caro, tá? Essa mentoria custou o preço de um carro, para falar a verdade, um carro popular usado, obviamente. E aí, nesse momento, eu entendi que o seguinte, ó, o valor desse curso, ele se torna barato quando você tem um retorno dele. Então, mesmo investindo no preço de um carro, aquele preço que eu investi de um carro, eu fiz 10 carros, tá? Dando uma pequena assimilando as informações aqui. Então, o que eu investi em um carro, eu consegui, com aquele curso, aquela mentoria, retornar 10 carros para mim. E isso realmente aconteceu na prática, ou seja, não custou caro. Mesmo eu tendo investido no custo de um carro, o que ele voltou para mim foi muito maior. Então, para mim, custou muito barato. Tá? Então, não existe investimento caro quando esse investimento retorna para você. Tá? E você não só precisa consumir o conteúdo, como precisa aplicar também. Então, esse é um dos erros que eu vejo acabando acontecer, né, com outras pessoas. Compra curso, compra mentoria, achando que só o conhecimento vai te entregar o que você precisa. Mas não, é a aplicação disso também. Se você consumir e não aplicar, você não consegue tracionar. É como se fosse um barco, um remo, na verdade, né? Ou seja, conhecimento, aplicação. Conhecimento, aplicação. Conhecimento, aplicação. É aí que você consegue fazer com que o seu barco vá para frente, o seu remo vá para frente, né? Então, foi nesse momento que eu descobri que o investimento não custa caro quando ele retorna, tá? Então, você precisa sempre analisar. Eu vou investir esse valor. Esse valor, ele vai ter retorno para mim? Mesmo que não tenha, eu vou conseguir tirar proveito disso para poder, em algum momento, ter o break-even, né? Que é o ponto de equilíbrio, bater ali
que você não lucrou, nem, por exemplo, teve faturamento, não lucrou, mas pelo menos ali empatou, né? O que você investiu, você teve de retorno. E a partir do momento que você teve o break-even, você começa a ter lucro sobre esse valor que você investiu, né? Então, isso é muito importante antes mesmo de você tomar a decisão de investir, tá? E aí eu volto com a reflexão que eu fiz no início do vídeo. O preço que você paga por não investir é caro ou é barato? Na minha opinião, é muito caro. É muito caro você depender somente de conteúdos gratuitos, é muito caro você dedicar grande parte do seu tempo sem organização, sem conteúdos direto ao ponto, sem objetividade. É muito caro você não ter pessoas que já têm o conhecimento necessário, que já passou por todo o processo que você quer passar ainda, já atingiu todas as metas, já atingiu todos os objetivos que você ainda não atingiu e que você quer atingir. Então custa muito caro, na minha opinião, você não fazer investimentos, como eu disse, mesmo que sejam em pessoas, que sejam em cursos, que sejam em mentorias, que sejam num profissional para poder alavancar as vendas da sua loja, mesmo que sejam em plataformas e ferramentas para poder acoplar ali no seu e-commerce ou acoplar na sua estrutura do digital, mesmo que seja isso, custa muito caro você não investir. Essa é uma experiência minha própria, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui, é uma visão minha que eu tive durante todo esse tempo dentro do digital, que já somando já são mais de 4 anos, e minha vida só começou a andar e minhas coisas, meus objetivos, minhas metas só começaram a ser atingidas quando eu tomei a decisão de investir, né? E, inclusive um outro ponto muito recente, né, que eu quero te contar aqui, eu sou praticante de musculação, eu gosto de fazer musculação também. Além da corrida, eu faço musculação. E eu não estava sentindo progresso em relação ao meu físico. Não estava conseguindo aumentar pesos, não estava conseguindo melhorar ali a performance, ver o meu corpo ali mudando de forma. Não estava conseguindo ver isso. E aí eu entrei em contato com uma pessoa que lá dentro da academia me ajudou e ele me disse, cara, você está comendo muito pouco. Eu mostrei para ele o que eu comia no dia e ele falou, cara, você está comendo nada praticamente no dia. Ou seja, você não tem carboidrato suficiente para poder ter energia, você não tem proteína para poder criar músculos, você não está conseguindo desenvolver por conta disso. E aí eu comprei basicamente uma assessoria de alimentação ali, de dieta, ele passou uma dieta para mim, para eu poder fazer de forma diária, e agora eu estou me alimentando melhor. Cara, absurda a mudança que já teve em relação à minha energia, em relação também ao desenvolvimento que eu estava tendo na musculação. Absurdo. Trocando apenas uma única coisa, e eu só consegui ter acesso a isso porque eu investi, e foi um valor simbólico ali, e que essa pessoa vai me ajudar de forma mensal, eu consegui mudar drasticamente o resultado que eu estava tendo na musculação. Então aí que entra mais um ponto, né? Então agora para mim já virou um hábito. Tudo que eu vou fazer hoje na minha vida, eu vejo quem é a pessoa que pode me ajudar, quem é a pessoa que já tem um conhecimento disso, quanto que custa, vou investir. Porque eu sei que esse retorno, esse investimento ele vai ter retorno, caso eu aplique. E eu sei, como eu sei que eu vou aplicar, então o retorno vai acontecer. Beleza? Então é isso. Eu gostaria de fechar esse vídeo aqui com essa reflexão. Veja nas suas áreas da vida, seja em negócio, seja na sua alimentação, seja nos seus exercícios físicos, seja se você faz e toca algum instrumento, você bate a cabeça às vezes ali para tentar aprender alguma coisa. Não é melhor, às vezes, você investir em alguém que já passou por isso? E aí já fica a reflexão. E será que esse investimento realmente custa caro se ele ter retorno? Então, mais um ponto aí para você refletir, tá? Então, quero fechar esse vídeo com essa reflexão. E, como eu te falei, não vou te vender nada nesse vídeo. É só mais uma reflexão para você poder pegar aí para sua vida e refletir, beleza? Espero que de alguma forma eu tenha agregado com esse vídeo aqui. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!